Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir mais uma aula de revisão para o Enem 2019, a nossa aula de número 3, do tópico Físico-Química. Lembrando que nós já tivemos 2 aulas de Química Orgânica gravadas aqui no nosso canal. É só você buscar essas aulas lá na playlist do bloco 4. E nessa aula 3 de Físico-Química nós iremos resolver 5 exercícios que vão versar sobre o tópico equilíbrio químico. São exercícios que caíram em Enems anteriores para que você possa aí ter uma noção de como o Enem cobra esse conteúdo, tá certo? Então vamos lá, questão aqui de número 11, e por que está numerado 11 se você é novo aqui? Cada uma dessas resoluções que eu faço eu coloco 5 exercícios, então como essa é a terceira lista de Físico-Química. A primeira, que se eu não me engano, foi Termoquímica, a gente teve 5 exercícios, aliás, foi Eletroquímica, teve 5 exercícios, depois Termoquímica mais 5 e agora Físico-Química mais 5 exercícios. Olha lá, dentre os produtos naturais que podem ser obtidos de plantas por processo de extração, o lapachol é da classe das naftoquinonas. Sua estrutura apresenta uma hidroxila enólica, então tem aí uma hidroxila enólica com pKa igual a 6, que permite que este composto seja isolado da serragem dos IPs por extração com solução adequada, seguida de filtração simples. Considere que o pKa é menos log de Ka, em que Ka é a constante ácida da reação de ionização do lapachol. Dá o lapachol aqui e fala assim, qual solução deve ser usada para extração do lapachol. Então vamos pensar aqui no seguinte. Primeiro, o que um enol é? Um enol é um composto que tem características ácidas na química orgânica. Mas vamos verificar se isso é verdade, tá certo? Então se o pKa é igual a 6 e o pKa é menos log de Ka, então a gente tem aqui, vamos lembrar lá, pH igual a 6, então a gente tem a concentração de H+, que é igual a 10 elevado a menos 6. Lembra disso na química, no equilíbrio químico? Bom, se o pKa é 6, o Ka é igual a 10 a menos 6. Então, olha só, ele tem características ácidas mesmo, tá certo? Então, é um K que, obviamente, vamos dizer assim, é maior que 10 a menos 7, então tem características ácidas, beleza? Então a gente tem que usar aí uma substância para fazer a extração de um ácido, a gente tem que usar uma solução, uma substância com características básicas. Então olha no item A, no item A ele manda usar Na2CO3. Se você fizer a ideia da hidrólise, esse Na2CO3 veio do NaOH, que é uma base forte, com o H2CO3, que é um ácido fraco. Então, se eu tenho uma base forte com um ácido fraco, o pH da base vai sobressair. Então, o Na2CO3, que é o carbonato de sódio, é uma solução básica que serve para fazer a extração do lapachol. A alternativa B está errada, porque o pH é 4,5 de uma solução tampão, e justamente a solução tampão sofre pouca ou nenhuma alteração de pH. Solução de NaCl também não pode ser, porque NaCl é um sal de característica neutra, né? Porque o NaOH é forte, o HCl é forte. Mesma coisa para o Na2SO4, os dois são fortes, tanto a base como o ácido que deu origem a esse sal. E por fim, na alternativa E está falando que vai usar o HCl para fazer uma reação ácido-base. Na verdade é que seria ácido-ácido, o que obviamente não está correto, beleza? Então a questão de número 11, a primeira questão de equilíbrio químico, a alternativa A de amor, beleza? A próxima questão, e aqui toda vez que você vê esses quadradinhos aqui, na verdade é porque o meu Word não está convertendo essa informação. Então, na verdade, isso aqui é uma setinha aí do equilíbrio, tá certo? Então, é só a gente considerar isso aqui, fica tudo suave na nave, beleza? Uma questãozinha que caiu aqui no Enem 2016, olha lá. Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em solução aquosa contendo a substância adequada. Então aqui, considere as informações listadas no quadro, então ele dá as constantes de equilíbrio. Dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes é... Então vamos lá, o que a gente quer aqui para remover os gases poluentes, né? Então a gente tem a provocação aqui, o surgimento aqui da chuva ácida, tá certo? Então o que a gente vai querer? A gente vai querer alguma coisa
que neutralize essa acidez, tá certo? Então a gente tem a opção aqui do fenol, que também é um ácido, ou seja, já não é uma opção adequada. Então o fenol tá errado. E a gente tem aqui embaixo o hidrogeno sulfato de potássio, que também tem característica ácida. Então também não pode ser o hidrogeno sulfato de potássio, tá certo? Porque eu tava achando que aqui os dois eram iguais, né? Mas não é. Então agora me sobraram essas três substâncias. Todas elas têm características básicas, todas elas podem ser usadas, né, para poder neutralizar os efeitos da chuva ácida. Agora, qual delas que você vai preferir usar? Aí você vai ter que olhar para a constante de equilíbrio. Aquela que tiver a maior constante de equilíbrio, né, no caso a maior K, vai ter a maior eficiência, lembrando que, né, vamos lembrar disso aqui, né, a gente já descartou as duas que são ácidas, por mesmo que elas tenham um K maior, elas não são eficientes. Dentre as substâncias que podem apresentar algum tipo de eficiência, a gente tem essas três. Dessas três, qual delas tem o maior K? Então você fala 10 a menos 9, 10 a menos 4, 10 a menos 2. Então é justamente o hidrogeno fosfato de potássio, que dá aqui pra gente uma alternativa D na questão de número 12, tá certo? Então essa questão a gente faz aí de uma forma relativamente rápida, né? Então ela é uma questão, vamos dizer assim, se você tem esse conhecimento, se você, né, sabe ter essa ideia do valor de um K, o que influencia, o que vai neutralizar a chuva ácida, você consegue resolver essa questão com um pouco mais de tranquilidade. Beleza? Então, nossa questão 12, segunda questão de equilíbrio químico, alternativa correta, alternativa D de dado. Agora... Bom, aqui nessas duas questões, a questão de número 13 e número 14, a gente vai resolver aqui nessa mesma folha. Então, questão de número 13. Em um experimento, colocou-se água até a metade da capacidade de um frasco de vidro, em seguida adicionaram-se 3 gotas de solução aquosa de fenolftaleína. Vamos lembrar, a fenolftaleína é um indicador ácido-base, então ele indica que o meio está básico porque ele vai ficar rosa em meio básico, tá certo? Adicionou-se bicarbonato de sódio comercial em pequenas quantidades até que a solução se tornasse rosa. Então vamos pensar aqui, ó. O que é o bicarbonato de sódio? Eu recomendo que você, né, saiba essa fórmula aqui, ó. O bicarbonato de sódio é o NaHCO3 formado pela base hidróxido de sódio e o ácido carbônico. Então aqui a gente tem uma base forte e aqui a gente tem um ácido fraco. Né, por conta dessa condição, o pH da base se sobressai, por isso que a solução fica rosa. Dentro do frasco acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de queimar. Então ele começou lá a queimar um palitinho de fósforo, assim que a cabeça parou de queimar, ele apagou. Imediatamente o frasco foi tampado, em seguida agitou-se o frasco tampado e observou-se o desaparecimento da cor rosa. Então, de alguma forma, alguma coisa gerada nessa combustão interagiu com essa base aqui de modo a neutralizá-la. Vamos lembrar lá que qualquer combustão completa, né? Então, quando a gente fala assim, uma combustão completa, ela vai gerar CO2 e água. Bom, CO2 é um óxido de não metal. Então isso aqui é um óxido ácido, certo? Então isso aqui é um óxido ácido. O CO2 é um óxido ácido, também chamado de anidrido, certo? A gente costuma dizer assim que os óxidos ácidos são os óxidos dos não metais. Existem lá aquelas 3 exceções maravilhosas, que é o NO, o CO e o N2O, né, que são os óxidos que são neutros, né? Esses são óxidos de não metais, que são óxidos neutros, tá? Então olha só que interessante, o óxido ácido interage com a base de modo a neutralizá-la. Então vamos lá. A explicação para o desaparecimento da cor rosa é que a combustão do palito de fósforo ocorreu, que na combustão, com a combustão, né, do palito de fósforo ocorreu O ou A. Formação de óxidos de caráter ácido. Perfeito, ó. Formação de óxidos de caráter ácido. Ó, evaporação da fenolftaleína, não. Vaporização da água do frasco, também não. Vaporização dos gases de caráter alcalino, também não. E aumento do pH da solução no interior do frasco. Tinha aumentado quando a gente colocou o hidróxido, o bicarbonato de sódio. Aí aumentou o pH. Quando você reage, né, aí você pega uma base que tem um pH alto e reage com um ácido, o pH tende a diminuir, beleza? Bom,
Então, bem tranquila essa questão, você tinha que ter uma certa confiança em dizer, em afirmar, né, que o CO2 é um óxido ácido, mas eu acho aí que você não teria grandes problemas para resolver essa questão. Deixa eu só ver se o vídeo está certinho aqui, deve estar. Então vamos lá. A questão de número 14, que é a nossa penúltima questão, acho que é a questão, vamos dizer assim, mais chatinha aí para você interpretar. Então lembrando que aqui esses quadradinhos que saíram são as setinhas duplas do equilíbrio. Está dizendo o seguinte, ó, vários ácidos são utilizados em indústria que descartam seus efluentes nos corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas, pois produz o bicarbonato que neutraliza a água. As equações envolvidas no processo são apresentadas. Então ele está dando a primeira equação, que não tem constante, está dando a segunda equação, que vai dar a constante 1, K1, a terceira reação, que dá a constante 2K2, e a quarta reação, que dá a constante 3K3. O que a gente vai fazer? Ele quer que, com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações 2, 3 e 4, a gente determine o valor numérico dessa constante de reação aqui. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer, em primeiro lugar, é montar a equação, né, a constante da primeira. Então, esse nosso K1 seria o seguinte, concentração de Ca2+, vezes a concentração de HCO3- ao quadrado, dividido pela concentração de CO2. E aí vamos fazer lá uma breve revisão. Por que eu não coloquei água? Porque a água é um solvente aqui, então ela está em grande quantidade, concentração basicamente constante, não entra na expressão do equilíbrio. E aqui eu tenho carbonato de cálcio sólido, sólido não varia de concentração, então também não entra na constante do equilíbrio. Agora vamos pegar as outras reações e vamos tentar fazer a mesma coisa. Eu vou fazer aqui, ó, o K da reação 2, que é o K1, certo? Ele seria calculado da seguinte forma, ó, concentração de CO3 2- vezes concentração de H+, dividido pela concentração de HCO3-. Aí o K da reação 3, que seria o K2, ele vai ser concentração de Ca2+, vezes concentração de CO3 2-. Aqui não entra o carbonato de cálcio justamente porque ele é sólido. E aqui a gente tem o K4, que é o K3, né, na verdade, o K da reação 4. Então a gente vai ter aqui concentração de H+, vezes concentração de HCO3-, dividido pela concentração de CO2, certo? Então olha só que interessante. Agora a gente vai ter que olhar para cá e ver o que se encaixa aqui. E aí a gente consegue montar uma expressão para o cálculo do nosso K1, que é o que a gente quer, tá certo? Então a gente vai ter que usar esses três valores aqui. Então a gente vai ou multiplicar ou dividir, enfim, vamos analisar aí o que a gente tem. Bom, aqui o cálcio 2+ está aqui. Você vê que ele está em cima, certo? E está bonitinho, na mesma quantidade. Então eu acho que essa equação aqui a gente vai manter aqui, ó, K3. Tá? Então a gente está pegando o cálcio 2+ aqui. Agora eu preciso do CO2 embaixo. Onde que o CO2 está embaixo aqui? Vamos procurar, CO2 embaixo está na equação. Está na equação 4 aqui, né? O CO2 está embaixo, está aqui, então é só eu pegar esse K4 aqui, ó, e já era, né? Ó, o CO2 está embaixo, beleza. O HCO3 está em cima aqui, ó, mas eu preciso de 2. Um deles está aqui, já encontrei. Onde está o outro? Ele está aqui embaixo. E olha só, galera, se ele está aqui embaixo, o K2 é CO3 vezes H+, sobre HCO3, se eu invertesse essa reação, eu inverteria isso aqui também. Então eu posso dizer que 1 sobre o K2 é igual a concentração de HCO3- sobre concentração de CO3 2- vezes concentração de H+. E olha que bonitinho, o HCO3 veio para cima onde eu queria, agora eu tenho 2, então vai dar o quadrado. E olha só que interessante, esse CO3 que estava em cima vai cancelar com esse aqui que está embaixo, e esse H+ que estava em cima cancela com esse. De modo que é só agora eu escrever esse K2 aqui. Tá certo? Ai, professor, mas deu certinho. Pois é, né? O exercício tem que dar certinho, né? Ele não pode dar uma coisa totalmente quebrada aqui, aleatória, para você não conseguir fazer, né? Lembra que você está fazendo uma prova que ela é possível. Ela não é fácil, mas ela é possível. Tá? Então vamos copiar aqui, ó. O K3 é o K2, então ele vale 6 vezes 10 a menos 9, certo? Eu vou multiplicar pelo K4, que é, na verdade, o K3, que é 2,5 vezes 10 a menos 7. E vou dividir tudo isso aqui pelo K2, que é o K1, que é 3 vezes 10 a menos 11.
E aí depois que você faz isso, gente, olha só, 6 com 3 aqui, eu posso simplificar e vai dar um 2 aqui em cima, 2 vezes 2,5 vai dar 5. Vezes 10 a menos, ó, menos 9 com menos 7, menos 16. Menos 16 menos 11 vai dar menos 5. E a gente chega em 5 vezes 10 a menos 5. Na alternativa B, eu acho que essa é a questão, vamos dizer assim, mais difícil, mais trabalhosinha dessa parte aí de equilíbrio químico, tá certo? Então, questão 14 já era. Vamos para a nossa última questão dessa revisão aí de equilíbrio químico, tá certo? Nessa última questão, a questão de número 15, que é a nossa quinta questão de equilíbrio, ela fala o seguinte, ó, o manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade à medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e o ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, não só para a planta, mas para muitos organismos, como as bactérias responsáveis pelas transformações no ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células das raízes e restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando calcário CaCO3. Essa remediação promove no solo diminuição do pH deixando fértil, solubilização do alumínio, ocorrendo sua lixiviação pela chuva, interação do íon cálcio com o íon alumínio produzindo uma liga metálica, reação do carbonato de cálcio com os íons alumínio formando alumínio metálico, aumento da sua alcalinidade tornando os íons alumínio menos disponíveis. Então vamos lá, o que o CaCO3 é? Então vamos pensar aqui, ó, CaCO3. Ele é formado pelo CaOH2 e pelo H2CO3. De novo, a gente tem aqui uma base forte e um ácido fraco, certo? Então, o que o CaCO3 vai deixar? Ele vai deixar o meio básico. Então, diminuição do pH já era solubilizar alumínio, interação do íon cálcio produzindo uma liga metálica. Liga metálica é, você pega dois metais, funde, né? Mistura essa coisa líquida e depois deixa resfriar para ficar um sólido, tá certo? Reação do carbonato de cálcio com íons alumínios formando alumínio metálico. Também não, se fosse assim que formava alumínio metálico, hein? A latinha de alumínio seria muito baratinha. Então o que o carbonato faz? Ele aumenta a alcalinidade. E se ele aumenta a alcalinidade, os íons alumínio vão ficar menos disponíveis. Por quê? Porque eu vou ter essa base sendo formada, tá certo? Então, basicamente aqui, bastava você saber qual era o caráter da solução do carbonato de cálcio. De novo, né, como isso aqui é um sal, o cátion veio de uma base e o ânion veio de um ácido. E aí você vê se a base é forte, o ácido é forte, o pH é neutro, se a base é forte, o ácido é fraco, o pH é básico. Se a base é fraca, o ácido forte, o pH é ácido. E se os dois são fracos, aí você vai dizer que depende, porque ele vai ser ligeiramente ácido ou ligeiramente básico, conforme for o K, que é a constante de acidez. Beleza, crianças? Com isso, então, nós chegamos ao final de mais uma aula aqui no nosso canal, de mais uma aula de revisão de química, de fisicoquímica, revisão falando sobre equilíbrio químico. Eu agradeço muito a sua chegada até o final desse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, agora sim eu peço que você se inscreva no nosso canal. Se você conhece mais alguém que precisa dessa aula, que vai fazer o Enem, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, tem alguma dúvida, alguma sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, por favor, deixe um comentário aqui no YouTube, certo? Ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com, tá certo? Por aqui eu me despeço de vocês, agradeço muito e digo beijo, tchau!